Philoi Matetai. Eguemi, Didascalos Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende o grego fácil através do método natural. Hoje nós vamos começar a última sessão do capítulo 3. Então aguardem que virão mais vídeos para a gente poder finalmente terminar esse capítulo. E aí eu vou dar uma pequena pausa para começarmos a gravar o infinito capítulo 4, que parece que não acaba nunca, meu Deus do céu. Então, qualquer coisa, deixem seus comentários para que eu possa ajudar vocês com as dúvidas e que eu possa explicar melhor nos próximos vídeos. Bom, um abraço. Vamos para a última parte do terceiro capítulo. Hoi georgoi kai tadendra. Os agricultores e as árvores somos nós. Então temos aqui uma imagem e a contextualização da imagem, nessa legenda aqui. Hoi georgoi kai hoiduloi entois agrois ponusim. Então temos, os agricultores, nominativo plural, masculino, e, conjunção aditiva, os escravos, entois agrois, dando o contexto de lugar, no caso dativo, nos campos, literalmente, em os campos, ponusim, trabalham. E aqui embaixo temos mostrando sinônimo que a palavra ho georgos é igual a ho auturgos. Ou seja, literalmente aqui geo de terra, a junção de terra e trabalho, e aqui a junção de para si próprio e trabalho. Então, trabalha para si é igual a trabalha a terra. Comecemos o texto propriamente. Teide hysteraia hodikaiopolis tom pilipom kalei. Então, no dativo de tempo, à tarde, na tarde. Se fosse acusativo, seria o quê? Ao longo da tarde. Mas no dativo quer dizer na tarde. O Diceópolis tom pilipon kalei. Então, Diceópolis chama. E quem é o objeto de ser chamado, Quem está recebendo a ação de ser chamado? Tom Philippon. Então ele chama o Filipo e, conjunção aditiva, e diz, El te deuro, ó pai. Verbo no imperativo, venha cá. E aqui no vocativo, ó menino. Então chama a atenção, ó menino, venha cá. Egomen gar speudo proston agron. Pois, e aí ele está tentando justificar porque quer que o menino venha para cá. Pois, por um lado, e aí nós damos uma olhada para procurar o D, Vimos o men, tentamos procurar se tem um D mais para frente. E, olha só, temos aqui. Tá. Então sabemos logo que por um lado vai ter uma coisa daqui. E por outro lado vamos ter esta outra daqui. E perceba que a gente pode pensar esse men e o D como oposição, porque eles estão acompanhados o quê? De pronomes opostos, Por um lado eu, por outro lado tu. Então é egomen sude. Isso é uma boa marcação para você saber que, de fato, esse men e esse de estão relacionados. Então, por um lado, eu apresso-me, ou seja, speudo. Por um lado, eu corro, eu me apresso. Proston agron. Então, por um lado, eu apresso-me
aproximando-me, né, em direção de o campo. E por que ele está se apressando para o campo, né? Pois, então, esse gar vai explicar a frase anterior e aquele gar está explicando a frase anterior também, né? São explicativos. Pois melodrepem tas elaias. O que quer dizer isso? Veja só que na imagem nós temos aqui Hoi Georgoi, os agricultores, drepulsi, ou seja, fazem alguma ação a alguma coisa. Fazem alguma ação as elaias. O que é que eles estão fazendo? E que objeto é esse que está sofrendo a ação dele? Sabemos que não é a árvore, né? Porque a árvore seria dendron. E o que é que seria então tas elaias? Temos aqui embaixo, né? Hai elaiai. No nominativo, plural, e tas elaias no acusativo, plural. São as azeitonas. Então, os fazendeiros fazem alguma coisa e quem sofre essa coisa são as azeitonas. Drepulsin quer dizer colhem, né, de colher os frutos. Então, os fazendeiros colhem as azeitonas. Então, aqui o verbo está conjugado na terceira pessoa plural do presente do indicativo. Percebemos que temos aqui o mesmo verbo, drepen. E se vocês lembram bem, esse em é o infinitivo. Então, se aqui é colhem, aqui é colher. Então, colher as azeitonas, tas elaias. Então, só falta desvendar essa palavra aqui, meló. Se olharem aqui embaixo no livro, meló quer dizer estou prestes, estou para, quero, tenho intenção, desejo, vou. Então, o meló mais um verbo no infinitivo é uma maneira de você conjugar o futuro. Por exemplo, dizemos em português, eu vou comer, em vez de simplesmente conjugar comerei. O livro está usando essa construção para não ter que, já agora, introduzir um novo tempo verbal. Então ele está querendo ser camarada conosco, está querendo facilitar a nossa vida e simplesmente usar essa maneira composta da conjugação em usar o vou, quero, pretendo, estou prestes a, com o infinitivo, para indicar o futuro, uma ação futura. Então, voltando à frase, pois vou colher as azeitonas. Horaios garestin hoc karpos. Horaios, como está aqui no nosso vocabulário, quer dizer maduro. Karpos quer dizer fruto. Então, voltamos para a frase. Horaios garestin, pois... Então, ele vai explicar por que ele vai colher as frutas. Ele vai escolher as frutas, pois o fruto está maduro. Horaios estin hokarpos. Hokarpos estin horaios. E tu, venha, elte, e silambane. E tu, venha e ajude. Lembre-se como o acento pula uma sílaba para trás. Homerun pilipos. E aqui já volta pro narrador. Homerun pilipos ekbainei ektu oiko. Então, por um lado, tananana, por outro lado, tananana. Temos aqui o que traz a
consequência, né? Então, Diceópolis chamou e falou essas coisas todinhas, e como consequência disso tudinho aqui, nós temos o que se segue. A consequência desses dois verbos, kalei, kai, fesin, é que o Filipos, ek bainei, lembra-se, bainei significa simplesmente andar. E o ek dá aquela ideia de dentro para fora. Então ele sai ek tu oiku. De onde ele sai? Do lar. Genitivo, singular, masculino. Então, como consequência do Diceópolis ter chamado e falado todas essas coisas, o Filipos sai de casa. E o pai, e por outro lado, o pai, agei auton proston agron. Então, o pai guia. Lembra que na sessão anterior estavam guiando os bois? Imagina a cena, né? De Filipos andando todo preguiçoso, remelento, cansado. E o Diceópolis com a varinha lá, meio que cutucando ele pra ir embora, né? Pra sair da casa. Então, o pai guia auton, guia-o no acusativo. Lembrando que auton aqui é um pronome, funciona como um pronome, substituindo Philippos. Proston agron. Então, guia-o em direção do campo. En hodikaiópolis kai hopais proston agron badistusin. E, conectando o parágrafo anterior ao parágrafo seguinte, né, uma junção dessas duas afirmações todas. E, enquanto isso, aqui com a noção temporal, enquanto isso, no lustre do castelo, e enquanto isso, o Diceópolis e o menino proston agron badisdusin. Enquanto isso, o Diceópolis e o menino caminham para o campo. O Diceópolis diz: o Diceópolis fesin blepe, o pai. Olhe, imperativo, ó menino, vocativo. Poloimen georgoi ponusin entos agrois. Por um lado, muitos agricultores ponusin trabalham entos agrois, nos campos. E aqui temos o advérbio negativo. Uhalepon de estin. Lembra aquilo que falamos? Se tem um men, passamos o olho na frente e procuramos o de. Então, por um lado, muitos agricultores estão trabalhando nos campos. Por outro lado, não halepon, ou seja, não difícil, é tus kakus tekai argus georgus exestasden. Então, não difícil é exestasden. Isso daqui é aquela construção que vimos no vídeo passado. Perdão, deixa eu pintar aqui o verbo de laranja. Então, como é que é a frase? Por outro lado, não é difícil. E aí, o que não é difícil? Taranã, 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 taranã. Essa frase é um pouquinho complicada, então vamos vagarosamente aqui. Porém, podemos pensar de maneira inversa. Podemos pensar o não difícil, o halepon. Deixa eu escrever aqui o U, já que ele ficou em outra página, né? Só para ficarmos com ele em mente. O halepon, não difícil. Podemos pensar isso aqui tudinho como o quê? O predicativo do sujeito. Ou seja, a informação que está sendo trazida, que está descrevendo o sujeito.
E aqui, obviamente, o esti, como vocês estão cansados de saber, o verbo de ligação, que vai fazer a conexão deste lado da frase, dessa característica, com o restante. E aí, o que é que não é difícil? Exetasen. E o que é que significa exetasen? Lembramos que o verbo no infinitivo indica a função substantivada do verbo. Ou seja, é tratar esse verbo como um substantivo. Ou seja, exetasen não é difícil. E o que é que significa exetasen? Temos aqui no vocabulário lá embaixo, exetazo significa reconhecer. Então, reconhecer não é difícil. Ou seja, reconhecer como o sujeito da frase. Em outras palavras, o ato de reconhecer é não difícil. Mas o ato de reconhecer em si, puramente, qualquer objeto, não é difícil? Claro que não. Temos aqui uma demarcação do objeto que não é difícil de reconhecer. O quê? Tus kakus te kai argus georgus. Então, percebemos aqui o acusativo plural dessas palavras. Então, eles são o objeto da ação de reconhecer. Então, reconhecer os agricultores. Então, reconhecer os agricultores não é difícil. Mas qualquer tipo de agricultores, não. Temos cá adjetivos descrevendo mais precisamente os tipos de agricultores que não é difícil reconhecer. Que são o quê? Os ruins e preguiçosos. Lembre-se de não confundir agru com argu. Temos aqui embaixo, kakos significa ruim, peba. Então, revendo a frase inteira de maneira bem literal, palavra por palavra. Não difícil, por outro lado, é os maus e também preguiçosos agricultores reconhecer. De uma maneira mais palatável, reconhecer os fazendeiros maus e também preguiçosos é não difícil. Ufa, demoramos, né? Mas fomos. E aqui ele segue explicando por que não é difícil, tarará, 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 tarará. Explicando o que veio antes. Pois, eime hoi georgoi speirusin. Pois, se, uma conjunção hipotética, se isso, então aquilo, né? Se não, lembra que essa é negativa, porque está sendo regida em uma condição hipotética. Então, se não semeiam os fazendeiros. Então, se os fazendeiros não semeiam, negando o verbo cujo sujeito é os fazendeiros. Então, se os fazendeiros não semeiam e não nem pegam, literalmente, e não, ou seja, nem pegam, lambanu-se. Lembrando que esse ni aqui, ó, é meramente eufônico para proteger da vogal, uma vogal da outra. Aqui já não precisou, aqui também não precisou. Syton ekton agron. O que é Syton? Vimos lá há muito tempo, né? Os grãos, no sentido dos alimentos, né? E se não colhem, não pegam os grãos ekton agron, extraindo do campo, genitivo plural, que é aquela ideia de remoção, não é isso? De dentro para fora, extração, usamos o genitivo. E se não e se não fiterusin ampelos oinon uk echosin. Então, se não
O que é que significa fiteusin? Significa plantam, no plural. Phyton significa planta. Então, se não plantam ampelos, o que é reampelos? Tenham muito cuidado porque percebam que, apesar dessa terminação em os, é uma palavra feminina, como indica aqui o artigo definidor. Reampelos são as vinhas. Cuidado. Não é o fruto, a uva, mas as vinhas que geram as uvas. Eu me lembro que quando eu estava passando pela primeira vez por esse capítulo, passei um tempão jurando que ampelos significava uva. Mas uva, na verdade, é botris. Robotris, para ser mais preciso, masculino. Então, se não plantam as vinhas, novamente, cuidado, é uma palavra feminina. Então, se quiséssemos colocar o artigo definidor aqui, nós não colocaríamos tus ampelos, mas colocaríamos tas ampelos. Ok? Então, se não plantam as vinhas, oinon uk echosin. Não tem, não possuem, oinon. E aí essa aí tá fácil, né? O que é oinon? Oinos é o vinho. Então não tem vinho. Se não plantam as vinhas, não possuem vinho. O de e não, nem. Elaion echosin. Nem possuem, nem têm. Elaion, que é elaion, to elaion, neutro, perceba pelo artigo definidor, é o óleo. Mais precisamente, óleo de quê? De azeitona. Ou seja, não tem azeite. Não tem azeite. Senão, eime, elaias, dendra, fiteusi. Se não plantam árvores. Acusativo, neutro, plural. Mas que tipo de árvores? E aí temos o adjetivo, árvores de azeitona. Em outras palavras, azeitoneiras. Pois se, explicando tudo o que veio antes, não é isso? Essa frase aqui vai explicar o que veio antes. Pois se, pola esti dendra, entoegroi, cai. Pois, se há, se existe, se tem muitas árvores no campo, dativo de lugar, não é isso? Um ponto no lugar. Pois, se muitas árvores existem, e aí onde que existe? Descrevendo, dando um contexto para o verbo, no campo, perdão, no singular, né? No campo. E, conjunção aditiva, se o agricultor tecai e também em conjunção junto com os escravos, malaponusim, ou seja, trabalham bastante, aqui advérbio, e terapeusin autá. Aqui tá fácil, né? O que é terapeusin? Terceira pessoa plural presente do indicativo, mas a raiz do verbo terapeu, de onde a gente tira em português terapia, ou seja, se cuidam ou seja, exercem a ação de cuidar, e quem recebe a ação de cuidar, autá. Que seria autá? Está agindo como pronome pessoal, substituindo dendrá. Então perceba que é o quê? É acusativo, neutro, plural.
Então, se cuidam das árvores, né? Temos aqui, ó, altar, tá dendra. Ek ton dendron, saindo de dentro para fora das árvores, extraindo-se das árvores. Tus carpus, acusativo plural. Os frutos, cataseiusim. O que é cataseiusim? Fazem cair, ou seja, removem, derrubam, não é isso? Chacoalham para cair, para derramar. Cataseiusim, os frutos, removendo da árvore. E cai, adicionando, polás elaiás silegusim. Silegusim, novamente, terceira pessoa plural presente indicativo. Esse si quer dizer junto, e leg é de pegar, colher. Ou seja, colhem junto, né? Assim, como está aqui no vocabulário, recolhem. Então, e recolhem muitas azeitonas. Adjetivo descrevendo o substantivo. Voltando para a frase inteira, né? Essa é uma frase longa. Pois se existem muitas árvores no campo e se os agricultores, junto com os escravos, trabalham bastante e cuidam das árvores, derrubam os frutos das árvores e colhem muitas azeitonas. E, adicionando-se a isso, se, conjunção hipotética, os escravos radiurgussem. O que é radiurgussem? Está aqui do lado. Vemos logo que é um verbo. Na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, sem unir, porque não é uma vogal que se segue. Aqui temos o niofônico, porque é o final de frase, né? E vem uma vogal depois. Aqui temos o ni, que é desnecessário, mas está aqui porque é final. Aqui temos o ni por causa da vogal. E aqui optou-se por não ter. Então, o que é raidiurgusin? Na descrição lateral está dizendo o quê? Argoi eisin. O que é argoi é preguiçosos. Não confundir com agroi, ok? Então, radiurgusin significa são preguiçosos e não, que é importante essa negação, não trabalham muito. Lembrando bem, o urgum vem de trabalhar e radios vem de fácil. Ou seja, radiurgusi quer dizer literalmente trabalha fácil, trabalha mole, trabalha sem levar a sério, né? Temos em português, no uso corrente, o contrário, né? Trabalhar duro. Então é como se fosse isso, né? Trabalhar mole, em vez de trabalhar duro. Radios é o contrário de halepós. Lembra do Xantias chamando o Dixéopolis de halepós? Pedindo para ele não ser halepós? Pois bem, raidios é o contrário de halepós. E hipotois dendrois, embaixo, abaixo das árvores, dativo, né, que assim é o estando embaixo das árvores, não implicando movimento, não está se aproximando debaixo das árvores, mas parado embaixo das árvores, estando debaixo das árvores. Cateudusim. O que é cateudusim? Se vocês lembram bem, do português temos a palavra cátedra. Sentam-se. Então, e debaixo das árvores sentam-se. Carpon ulambanusim. Não pegam frutos. Então, voltando para a frase inteira. E se os escravos trabalham de moleza,
são preguiçosos e não trabalham muito. E sentam-se debaixo das árvores, não colhem os frutos.